ele ensinou os apóstolos, irmãos, dando instrução para eles, quando eles estavam com seu ministério terreno, enviando eles de 2 a 2 e recomendando: não entra em aldeia nem cidade de samaritano, mas procurei as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas, quer dizer, as ovelhas desgarradas, que eram os judeus, irmão, que viviam em diversas nações naquele tempo. Tinha a comunidade judeu na Ásia, como vão ver essas 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia. E o Senhor Jesus dirigiu a cada um delas, particularmente, para que ele tirasse a dúvida. Que aqueles, irmãos, que ele não dirigia a eles, aquelas igrejas falsas que tinha no tempo dos apóstolos, então as próprias pessoas que seguiam, como o Senhor não interessou carta a eles, sabia que estava, induzindo o povo ao erro. Porque, irmãos, em 15 de Atos dos Apóstolos, o Senhor revelou para Tiago e para Pedro que era para não impor a lei ao povo gentil que cria no Senhor Jesus, mas que pela fé seria salvo, que era principalmente guardado da idolatria, da fornicação, irmãos, da mentira, da prostituição, comer qualquer coisa feita com sangue, ou comer carne, sem o animal ser tirado o sangue do corpo. Ele falou: se vós fazer isso aí, vai tudo bem, né? Porque, irmãos, o judeu tinha a tradição das leis. Só que as leis, irmão, era impossível alguém salvar pela lei. Porque a lei é muito perfeita e o homem era imperfeito. Então não dava certo. O homem não conseguia, irmão, como não conseguiu no tempo dos profetas, irmãos, seguir como estava escrito no livro da lei. Porque o homem era humano, carnal, irmão. E a sua mente, irmão, como nós, o Senhor falou em 6 de Gênesis, que a inclinação do homem desde criança é só para o mal. Então precisava, irmão, de haver alguém que interpôsse entre o homem e Deus, para que o homem pudesse alcançar a salvação. Quando eu digo homem, irmão, eu quero dizer humanidade, homens e mulheres, né? Então o Senhor Jesus, irmão, ele esteve na terra, deixou doutrina, deixou ensinamento, deixou mandamento, só que o povo rebelde não seguia. Eles começaram a inventar igreja, começaram a inventar comunidade e falavam que servia a Deus, mas ainda se circuncidava, mas ainda, irmãos, muitos adoravam Baal, muitos irmãos adoravam outras personalidades, muitos irmãos cometiam fornicação, cometiam adultério e tantas outras coisas. E dessas coisas o Senhor vem nos livrar. Porque ele diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção. Agora, irmão, a questão de crer e obedecer é a opção de cada um que tem a fé o suficiente para seguir, irmão, os mandamentos que o Senhor Jesus deixou. Não esse evangelho adoçado que eles têm hoje, que diz que não precisa nem de batizar, não precisa de guardar a palavra, irmão, não precisa, irmão, de santificar, não precisa de buscar Deus em oração. Irmão, isso é um evangelho, não é por isso que o apóstolo Paulo dizia, irmão: eu prego para vós Jesus Cristo, o crucificado. Porque esse Jesus que eles pregam aí, irmão, é um Jesus falso. Não é o Filho de Deus, mas um Jesus que alguns, irmãos, inventaram um Jesus de acordo com a consciência deles. Que eles pudessem fingir que era judeu, fingir que era cristão e continuar fazendo as coisas do jeito que eles queriam. Então é por isso, irmão, que o apóstolo São Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim:
O Espírito expressadamente diz que virão dias que os homens não suportariam essa doutrina, mas amontoaria doutores, pregadores, que pregaria segundo as suas próprias concupiscências. Eles teriam comichão no ouvido e, por causa disso, eles seguiam a fábula e desprezavam a sã doutrina deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, falsos mestres, falsos crentes, falsos profetas, existe, irmão, não é da agora que está proliferado aí, um monte de evangelho, cada um põe o evangelho de um jeito, outros guardam o sétimo dia, outros impõem sobre os fiéis o dízimo e outras coisas da lei que nem o judeu legítimo, irmão, conseguiu guardar. Porque se, irmão, eles conseguissem guardar, para que então que o Senhor, irmão, foi enviar nosso Senhor Jesus Cristo para morrer por nós e derramar seu sangue precioso? Porque sem derramamento de sangue, irmão, não há perdão. Então, se alguém segue um Cristo, que não é aquele crucificado, que derramou seu sangue para salvar nossas almas, esse tal está seguindo, irmãos, o Evangelho segundo os homens, como está escrito, irmão, em diversas cartas dos apóstolos. Pedro também chegou a advertir, né, falando que o amor não seja fingido, que as vestes da mulher seja, irmão, humilde, irmão, decente, não seja com ouro ao frisar do cabelo. Então, irmão, se alguém quiser seguir o Senhor, você vai encontrar na Bíblia o guia perfeito da salvação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, essa parte que nós acabamos de ouvir, irmãos, da carta que o Senhor Jesus escreveu diretamente à igreja de Sardes, para que eles, irmão, pusessem de acordo a vontade de Deus, revelada pelos profetas e confirmada por nosso Senhor Jesus Cristo. E nos nossos dias também, irmão, nós pregamos exemplo dessas igrejas da Ásia, das epístolas dos apóstolos, e procuremos seguir como o Senhor Jesus ensinou. Porque o Senhor, através de Paulo, ele deu doutrina a respeito de Santa Ceia, das vestes que a mulher devia vestir, do cabelo, né, irmão? E dos véus que as irmãs deviam usar, né? Depois o apóstolo Paulo, em outros muitos lugares, irmão, ele deu exemplo, como está escrito em 11, irmãos, de Coríntios, que fala sobre a família de Cleófas, que estava denunciando que estava tendo coisa que não era normal no meio da igreja. Tá? Irmão, pode ver, irmão, sempre existiu essas coisas. Vamos ver ali em 5 de Atos dos Apóstolos, que Ananias e Safira tentou enganar Pedro. Vendeu uma propriedade, vamos supor que fosse por 500, e chegou lá e deu 300. E Pedro falou para ele, por que tu engana o Espírito Santo? Não foi por tanto que você vendeu? Foi. Então por que tu combinou mais a tua mulher de chegar aqui e dar outro valor? Porque, irmão, naquele tempo, os discípulos que tinham, por exemplo, quem tinha 2 casas, eles vendiam uma e punham o dinheiro integral no pé dos apóstolos para suprir a necessidade, irmão, das viúvas, do pobre e do necessitado. Não é como hoje, irmãos, que os homens, em vez de suprir o pobre e o necessitado, eles cobram deles. O apóstolo Paulo não falou ali na carta aos Coríntios, em diversas outras cartas, que o pai que deve trabalhar para tratar dos filhos, não os filhos trabalhar para tratar do pai. Então, se fosse assim, seguido do jeito que o apóstolo Paulo falou, eram os pregadores que tinham que tratar dos membros da igreja.